Oi, tudo, Tadas Lopanos falando aqui com vocês. Cara, esses dias eu vi um dos absurdos, assim, mais absurdos, que acompanha aquela questão do se a gente tem mão de faca ou se a gente não tem mão de faca, se a gente pode fazer corte sem ter outorga de mão de faca, coisas do tipo. Cara, existe uma camada de pessoas, né? Existe um extrato de pessoas aí que elas querem de qualquer forma pontuar a questão do culto livre. Elas querem, de qualquer forma, pontuar a questão da não necessidade de você ter um sacerdote, da não necessidade de você ter uma outorga, de você ter uma iniciação e de todas as questões aí. Infelizmente, é algo que acaba encontrando espaço na cabeça de muitas pessoas, porque essas pessoas também não querem comprometimento. Né? Essas pessoas elas não querem ter compromisso, elas não querem ter responsabilidades, elas só querem ter o bônus sem ter o ônus, tá? E quando a gente está falando de espiritualidade, o ônus nem é algo muito assim elevado ou algo muito difícil, né? Dificultoso de conseguir. É render culto às suas entidades, é dar comida das suas entidades, é não tratá-las como um empregado, né? Como um serviçal que vai realizar os seus desejos, né? Um gênio da lâmpada que vai realizar os seus desejos e as suas vontades. Não, é entender aquilo como sua ancestralidade, é entender aquilo como um compadre, uma comadre, como um espírito familiar, como alguém que realmente está ali, né, doando o seu tempo para te ajudar. E a gente tem que ter esses entendimentos, muitas vezes, a grande responsabilidade, ela advém disso. Às vezes a gente não vai ter responsabilidade no sentido, por exemplo, de ser dependente de um pai de santo. Não, mas a gente vai ter responsabilidades com ele, vai ter obrigações com ele, vai ter conveniências com este pai de santo. Né? Então, tem que estar no terreiro, tem que limpar o terreiro, tem que ajudar na cozinha do terreiro. E essas coisas, muitas vezes, incomodam as pessoas. Então, elas querem só o bom, só a parte boa. E a gente encontra essas pessoas que nunca tiveram iniciação, essas pessoas que nunca passaram dentro de um contexto tradicional, de contexto iniciático, que elas colocam como se isso fosse horrível, como se você fosse um escravo, como se fosse um subalterno dessas pessoas. Cara, eu não vou te dizer que não existam casas e leis, sacerdotes que façam isso. Sim, existem, tá? Mas são péssimos ilês, péssimas casas e péssimos sacerdotes. Infelizmente, as pessoas sempre pegam os maus exemplos e têm como regra dentro das práticas de macumba. E esses maus exemplos, muitas vezes, eles ganham visibilidade, eles são conhecidos, são vistos, justamente porque a pessoa procura o mais fácil, o mais perto e o mais barato. Né? Elas não procuram alguém que realmente tem a ver com o perfil dela, que tem a ver com o pensamento dela, que tem a ver com os propósitos dela, que realmente entenda do assunto. Não, ela pega o cara que está aparecendo no TikTok, o cara que está aparecendo no Instagram, o cara que viraliza sendo subversivo, que revela segredos de culto, que na verdade nem são segredos, porque a pessoa não foi iniciada, então ela não sabe os segredos, né? Que fala questões assim, que tem um linguajar ali completamente enrolado, que se você for analisar o que aquela pessoa está falando, você vai ver que ela não fala nada com nada, cara. Ela não tem profundidade na fala dela. E ele só enrola, né? Só enrola as pessoas, né? Fica ali fazendo sofismo o tempo todo. Então, esse tipo de pessoas acabam encontrando, né, outras pessoas que vão ser ali ressonantes com eles, que vão estar na mesma frequência de pensamento. E aí vão falar que para Quimbanda você não tem que ter iniciação, você não tem que ter caminhos, você não tem que ter mão de faca, etc, etc e tal. Isso é um absurdo, cara. Eu vou dizer para você que a importância de ter caminhos dentro da Quimbanda. Na Quimbanda, pelo menos a que eu pratico, uma Quimbanda tradicional, do ramo tradicional, do culto tradicional, que é a Quimbanda Nagô, eu tenho também maestria na Quimbanda Mussurumim, que também segue o mesmo princípio. Mas principalmente na Quimbanda Nagô, que é o meu carro-chefe aqui, meu forte dentro da Cova de Tieri, a gente analisa a pessoa, se ela quer entrar na cova, se ela tem caminhos de batismo ou caminhos de iniciação. E um desses caminhos, ao aparecer, a gente vai dizer para a pessoa o porquê disso. Porque muitas vezes as pessoas têm caminhos de batismo? Porque elas não estão totalmente certas se elas querem realmente participar da Quimbanda.
Elas não estão totalmente certas se a quimbanda é para elas. Elas não estão totalmente certas se ela quer fazer um pacto com aquela entidade. Então, é permitido esse processo do batismo, tá? Que é um salvo-conduto temporário ali, um visto temporário, para que ela adentre a quimbanda, ela aprenda superficialmente aquilo que ela precisa da quimbanda, até ela ter certeza do que ela faz. E esse processo geralmente demora 1 ano aí, tá? E depois ela vai poder optar pela iniciação ou não. E outras pessoas já, né, têm iniciação direto aí, caminhos direto de iniciação, porque elas já estão comprometidas com a espiritualidade dela, mesmo que muitas vezes elas nem saibam disso, tá? Mas os espíritos sabem e são eles que respondem o oráculo. Mas tem casos que a pessoa não tem nem caminho de batismo. E assim, realmente, batismo, você quer entrar na quimbanda, você pode chegar num tata e falar assim, eu quero entrar na quimbanda pelo caminho do batismo. Mesmo assim, o tata vai ter que jogar para verificar uma questão exclusiva. Se você tem capacidade de estar na quimbanda. E não é capacidade financeira, não é capacidade de aprender, não é capacidade de nada. É capacidade energética espiritual. Que tem pessoas que estão completamente destruídas, que se ela entrar na quimbanda, que é um culto visceral, ela vai ser comida viva. Então a quimbanda vai fazer muito mais mal para ela do que bem. E isso a gente vê em grandes casas aí que se dizem de quimbanda, que não tiveram iniciação formal. A gente vê por aí acontecendo. É só você entrar num curso, é só você jogar o RG na frente do terreiro, que você entra, né? E aí você vira ali um quimbanda. Daí de 100 pessoas que entraram lá pelo batismo, quantas de fato se iniciam? 10 se iniciam? De 100? E aí quantas dessas 100, né, que aí tira 10, dá 90 pessoas, quantas dessas estão com a vida boa? A maior parte está com a vida toda danada. E piorou porque ela fez essa passagem aí de uma forma desordenada, desorganizada. Então, gente, eu sei que vocês adoram ver tatas que ficam falando de entidades, tatas que ficam postando rituais, tatas que tiram a roupa, mas as coisas elas têm que ser vistas de uma forma um pouquinho mais responsável. A quimbanda não é um culto de alienação, a quimbanda não é um culto de divertimento, a quimbanda não é um culto de lazer, a quimbanda não é um culto de, sei lá, de clube, né? Fazer um clube do uísque aí dentro da quimbanda, não é isso, tá? A quimbanda, ela é um propósito de você cultuar a sua ancestralidade, de identificar os seus potenciais, trabalhar nos seus potenciais, aprender a feitiçaria de quimbanda, louvar Exu, louvar Pombogira e crescer junto a eles. Crescer em todos os aspectos da sua vida. Então, vamos parar com essa ideia de que eu vou procurar o que está mais perto, eu vou procurar o que está mais fácil, eu vou procurar o que está mais barato, vou procurar o que está mais no hype. Pesquisa sobre a pessoa que você quer se iniciar. Tem gente que ganha maestria porque é bajulador. Tem gente que ganhou maestria aí porque pagou. Tem gente que ganhou maestria que nem maestria é porque não existe um processo ali tradicional de passagem de autoridade para essa pessoa. E eles estão cheios de filhos. Como que será que estão os filhos dessas pessoas? Sempre em briga, em encrenca, arranjando problema, sendo bad boy. Não é isso que a quimbanda faz. A quimbanda, ela é uma ferramenta para que você sobrepuje as fraquezas da sua vida, para que você tenha melhorias na sua vida. Que melhoria você tem de ficar tretando com os outros da internet? Qual que é essa melhoria? A melhoria é você nem se importar com algumas pessoas, porque como diz o Tiriri, a bota não conversa com a formiga. Simples assim. Esse é um aprendizado que todos nós temos que fazer. Então eu trago esses vídeos aqui, que são elucidativos, filosóficos, doutrinários, para que vocês expandam o pensamento de vocês. Seria bom eu trazer aqui uma macumba? Poderia trazer, né? Como eu já trouxe em alguns casos. Mas às vezes a melhor macumba é através do intelecto, através do pensamento. E você? Está pronto para pensar dessa forma? Vamos mudar esse pensamento? Então, gente, se inscreve aqui no canal, curta, comenta, compartilha. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Guzo Quimbanda.